Muito bom dia, começa agora o nosso devocional abençoado. E começar o dia com uma palavra é sempre muito bem-vindo, né, meus irmãos? E até aqui nos ajudou o Senhor. É melhor uma palavra do Senhor do que um bom plano. É por isso que meditamos e acreditamos na palavra de Deus, na palavra que nos conforta, nas palavras que nos alimenta, na palavra que nos dá ânimo, que nos dá força, que nos dá coragem, que nos impulsiona para continuar na caminhada, porque muitas vezes não é fácil, mas quando temos a palavra como auxílio, quando temos a palavra como nosso norte, e a palavra é Cristo, a palavra é o pão, a palavra é quem nos alimenta, a palavra é a semente, a palavra é quem nos fortalece todos os dias, porque se a gente não ocupar a nossa vida com a palavra, será como e a casa vazia, ela precisa estar ocupada por algo. Mas quando a gente ocupa, nós que somos casa e morada do Espírito Santo, a casa do Senhor, a casa de Cristo, que é o nosso ser, ocupamos com a palavra, não há espaço. E mesmo que haja algum vazio dentro de você, esse vazio que existe dentro de você é do tamanho da presença de Deus. Ocupa certinho, porque quando ele entra dentro do seu ser, todo o espaço, todo o vazio que existe, que existia, é preenchido com a presença dele. Então, você não somente tem essa paz, tem essa presença do Senhor, como também você busca, você ora, você se enche na presença de Deus. E assim você acaba transbordando na vida das pessoas que estão à sua volta. Você quer falar desse amor de Cristo, você quer falar do Espírito Santo, você quer falar de Deus. E logo a tua vida começa a ser um canal de bênção. E logo a tua vida começa a ser como uma bênção na vida das pessoas. E é isso que o Senhor quer para a nossa vida, que a gente venha ser árvores. Árvores, mas não é qualquer árvore não, é uma árvore que dê frutos. E o fruto é compartilhar a palavra, é compartilhar o testemunho, é compartilhar as bênçãos, para que a fé nele aumente. E hoje temos o privilégio de estar aqui adorando e bendizendo o nome desse Senhor Jesus Cristo. Tem países aí, como na China, recentemente eu estava olhando uma matéria, que lá estão proibindo. Lá o regime comunista está muito em cima dos cristãos, impedindo que eles levem a palavra. E nós estamos com a oportunidade ainda de estar aqui, expressando a nossa fé, falando do amor de Jesus. E muitas vezes a gente não queremos fazer isso, a gente às vezes fica acorrentado, intimidado, mas eu profetizo em nome de Jesus que sua vida será um canal de bênção. Eu profetizo que não haverá bloqueios, não haverá limitações, você simplesmente testificará do amor de Cristo, porque o amor de Cristo te alcançou primeiro. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma palavra lá em Isaías 40, versículo 20, capítulo 31, que diz assim, ó: Mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobe como asas, como águia, corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aqui Isaías nos dá o exemplo aqui da águia. Mesmo quando a gente está cansado, mesmo quando parece que o corpo não quer ir, a alma parece estar fadigada, é nesse momento que a gente deve se prostrar diante do Senhor, pedir força, porque a promessa que fala: mas os que esperam no Senhor voarão as renovarão as suas forças, subirão como águia. Então assim, quando a gente está fraco, quando a gente pensa que a gente está fraco, é que a gente está forte, porque a gente encontra força para poder se prostrar diante do Senhor. E quando a gente entra na presença de Deus e quando a gente busca verdadeiramente, a gente sai renovado, a gente sai transformado, a gente sai com uma força, porque é no secreto com o Senhor que as nossas forças é renovada. É ali que há um diálogo, ali que há um momento de intimidade. Ali é um momento de choro, ali é um momento de quebrantamento, ali é um momento que ninguém rouba de nós. Ali é somente nós e Deus, nós e o Senhor. E é nesse momento que conseguimos um momento de intimidade com o Senhor e as nossas forças é renovada. Mesmo quando tudo parece que não vai dar certo, quando tudo parece que está indo de mal a pior, as coisas não acontecem daqui, é um levante dali, é uma opressão dali, situações que se levantam para que a nossa fé ela seja esmorecida e ela seja desvaziada.
mas é nesses momentos que temos a oportunidade de crescer, de evoluir a nossa fé. É nos momentos de adversidade que a gente deve olhar e falar assim, esse momento que eu estou tendo a oportunidade de que eu passe por essa provação, mas eu vou passar por essa provação na presença de Deus. E eu tenho certeza, eu tenho fé que eu vou testificar o milagre, que eu vou testificar a bênção por conta dessa provação que eu estou passando. E quando cremos nessa palavra, quando colocamos essa palavra como rema em nossa vida, logo nos enchemos da presença de Deus. As circunstâncias podem ser adversas, as circunstâncias podem dizer não, mas não olhamos para a circunstância, não vivemos por o que vemos, vivemos por o que cremos. E o justo viverá pela fé, porque a graça de Deus nos alcançou e o amor do Senhor nos alcançou primeiro. E é uma palavra que a gente possa refletir, para que a gente possa olhar para a nossa situação e falar, Senhor, mesmo difícil, em tempos que eu esteja com fadigas, mesmo em tempo que às vezes eu penso até desistir, porque passa esse momento, né, em nossas vidas. Há momentos em nossas vidas que olhamos e falamos assim, não vai dar. Não vai dar porque as circunstâncias, tudo diz não. Tudo diz não, tudo diz não. Mas quando ousamos com a nossa fé, olhamos e dizemos assim, obrigado, Senhor, obrigado, porque a Tua palavra me confortou. Obrigado por não ter permitido eu desistir. Obrigado pela Tua palavra naquele dia. Obrigado, Senhor, por causa daquele irmão que se levantou e trouxe uma palavra para a minha vida. Obrigado, Senhor, por conta do pastor que ministrou uma palavra sobre a minha vida e eu recebi. E aquela palavra como foi um norte, uma palavra remo, foi um divisor de águas na minha vida. E a partir dali, então, eu comecei a meditar nessa palavra. Eu comecei a viver essa palavra, eu comecei a praticar essa palavra. E eu comecei a ver o resultado dessa palavra. E eu comecei a ver o milagre acontecendo na minha família. Eu comecei a sentir que as coisas começaram a melhorar. Então a sua fé ela é elevada a níveis diferentes. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Que a nossa fé ela possa ser uma fé madura. Ela possa ser uma fé provada. Ela possa ser uma fé testada. Uma fé no qual o Senhor diz assim, ó, mesmo que as provações sejam sobre a vida dele, ele vai suportar. Porque tudo que ele já passou, ele não desistiu. E o Senhor sempre está nos provando. Para que a gente seja levado a níveis diferentes. Para que quando abrimos a nossa boca para levar a palavra do Senhor ao mover. Mas primeiro o Senhor ele trata com nós. Antes do ide, o Senhor diz assim, ó, vinde. Porque quando a gente vai, a gente está sendo tratado. Porque não tem como a gente ir para anunciar as boas novas do reino sem primeiro se achegar a Jesus. E quando se chegamos a Jesus, que ele fala, vinde a mim, e quando a gente sem reservas, sem barreiras, irmos até Cristo, meditamos na palavra dele, com ele, temos intimidade com ele, aí ele nos trata. Ele fala assim, renuncie a si mesmo, toma essa cruz aqui e siga. Então levaremos a nossa cruz. E quando fazemos isso, olhamos e falamos assim, agora eu vou. Mas eu não vou da mesma forma que eu vim. Agora eu vou com uma palavra. E quando a gente vai e anuncia a palavra, e anuncia as boas novas do reino, anuncia a palavra de Jesus, anuncia a salvação por intermédio da palavra, anuncia que a graça do Senhor nos alcançou, anuncia o amor dele, por amor a mim e a você, que foi expressada lá na cruz do Calvário, aonde ele se entregou, aonde a sua vida, onde ele foi levado como uma ovelha ao matador, sem abrir a sua boca, por amor a mim, por amor a você. Para que hoje a gente pudesse estar aqui compartilhando essa palavra, tendo esse entendimento, buscando da fonte, sem barreira, sem reserva, sem intermediários, porque o véu já se rasgou e a gente tem acesso direto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos consola, que nos convence do nosso pecado, do nosso erro, para que a gente possa se apresentar diante do Senhor, limpo de mão e puro de coração, e dizer assim, Senhor, eis-me aqui, Pai. Faça de mim a tua vontade e o teu querer. Eis-me aqui, Senhor, se há alguma falha diante de mim, Senhor, tenha misericórdia. Então o Senhor, Ele conhece, discerne o nosso coração, o nosso íntimo.
Ele esquadria os nossos corações, os nossos pensamentos. E Ele sabe da nossa verdadeira intenção. E então o Senhor Ele começa a tratar conosco. Então, a pergunta que fica, qual é a maneira que você tem? Se apresente diante do Senhor de forma consertada. E mesmo que você não estiver consertado, se conserte antes, porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Muitos não tiveram a oportunidade de ter tempo. As suas vidas foram ceifadas, às vezes por algum acontecimento inesperado. Mas hoje, de hoje, se essa mensagem está chegando até você, é porque você está vivo. É porque você está aí. E a boa palavra é, Ele continua sendo o mesmo, com os braços abertos, a te esperar. Que essa palavra ela possa fazer morada no seu coração. Que essa palavra ela possa fazer sentido dentro do seu ser. Que possa, como uma semente, jogada numa terra boa, onde ela vai brotar, ela vai germinar, ela vai crescer, vai ser uma árvore e vai dar o seu fruto na estação certa. Bom, meus irmãos, fica aqui essa palavra para a gente meditar nessa manhã de hoje, uma manhã abençoada. E se essa palavra fez sentido para você, não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de estar aqui com a gente. É um projeto embrião. Isso aqui, a palavra de Deus fala, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Se tiver só eu, você, mais algumas pessoas, ele já está presente. Isso é importante. Porque é diferente da gente querer buscar performance. Muitas vezes o som fica ruim, às vezes a imagem fica ruim. Estamos ainda num processo de adaptação. Só que o Senhor está conosco, nos guiando, nos mostrando o que importa a performance. O que importa é a presença. O que importa é a unção. Que a performance, a gente vem buscar unção através do Espírito Santo. Aí sim vai fazer sentido. Então, meus irmãos, fica com essa palavra. Que essa palavra possa ir de encontro ao seu coração nessa manhã de hoje. Agradeço a vocês de estar aqui e compartilhe essa palavra para alguém que precisa ouvir essa palavra. Assim você estará levando a palavra do Senhor adiante. Fique todos com Deus, com o Filho e com o Espírito Santo. E até a próxima.